A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, 7 minutos com Deus, esse nosso bate-papo diário, onde a gente tenta, na medida do possível, aprender mais de Bíblia, da palavra de Deus que é incrível quando se vive na dependência da palavra, daquilo que diz o Senhor. Obedecer a Deus, obedecer o que diz a palavra de Deus é um desafio diário, um exercício que eu e que você devemos praticar todos os dias. Não é fácil ser crente. Digo com convicção, digo com vivência e com propriedade. Enquanto pastor, enquanto servo, enquanto cristão, enquanto filho, enquanto esposo, enquanto profissional, ser crente no cotidiano atual, ser crente num mundo corrompido pelos maus costumes, a gente enfrenta a cada dia um novo desafio. Mas não é só comigo e com você esse desafio. Quero trazer para a tua meditação a palavra que está em Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso de número 15. O Senhor vai dizer assim: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Agora ele vai trazer orientações para um rei. E você vai se identificar com um rei que tem sua história contada aqui na Sagrada Escritura. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Amém. Então Deus falou assim: olha, aquele que for rei sobre Israel, eu vou dar 3 dicas muito importantes para que vocês não se desviem do meu caminho. Quais são? Não junta muito cavalo para você, não junta muitas mulheres para você, e não junta muita riqueza para você. É a palavra de Deus falando, é a palavra de Deus dizendo. E aí você pega o rei Salomão, que cometeu esses 3 erros. Juntou muito cavalo, juntou muita mulher, juntou muito ouro, juntou muita prata e se perdeu no meio do caminho. Lá no final da vida há um arrependimento, mas no meio de sua trajetória, ele se desvia. Ou seja, como é que você se desvia dos caminhos do Senhor? Quando você começa a amar as coisas que o mundo te oferece. A mesma palavra de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 11, diz assim, falando sobre Salomão: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Amém. É uma palavra simples, objetiva. Salomão se perde pela quantidade de mulher que tem, Salomão se perde. Percebe que o reino de Salomão é muito conhecido pela riqueza. A rainha de Sabá, quando vem visitá-lo, se impressiona não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. Quando as pessoas se impressionam por aquilo que você tem, não por aquilo que você é, você já está fora dos caminhos do Senhor. Porque ser de Deus, ser de Jesus tem a ver com aquilo que você é, não com aquilo que você tem. Percebe que a aparência era muito bonita, tudo era muito bonito, tudo era feito em ouro. Ele constrói o templo, embora tenha usado o dinheiro do pai, Davi, para construir o templo ao Senhor. Mas as pessoas se impressionavam com aquilo que Salomão tinha e não com aquilo que Salomão era. Mas tudo começa na perversão e na distorção de 3 ordens que Deus havia dado, que está aqui em Deuteronômio 17, a partir do verso 15. Rei sobre Israel, não pode ter muito cavalo,
Salomão juntou milhares. Salomão se apaixona pela filha de Faraó, faz com que então os israelitas voltem ao Egito. Salomão então comete um outro erro. Deus é tão preciso que ele vai dizer assim, olha, tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. O coração dele se desviou pelo amor que ele teve às coisas que Deus havia dito não. Você se desvia quando o teu coração se apega às coisas que Deus diz não. O pecado, geralmente. As ordenanças de Deus. Assim também ele vai dizer, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Você pode ter, mas não em excesso, como teve Salomão, que foi o homem mais rico, escrito e tem a sua história escrita na Sagrada Escritura. Com tudo isso, eu quero deixar para você uma palavra, nessa nossa reflexão, que é breve, que não dá para expor todos os textos que eu gostaria de expor para você. Mas talvez você tenha se perdido por isso. Primeiro, você tem mais preocupação em ter do que ser. Segundo, você quer abrir exceções dentro daquilo que Deus permite que você tenha ou não. Terceiro, não coloque a mão no fogo porque você se queima. Não brinque com o pecado porque ele pode picar, porque ele pode morder. E você então cai e se desvia, assim como aconteceu com o Salomão. Pastor, mas pode haver arrependimento? Lógico que pode. A qualquer momento, e Deus perdoa, desde que o arrependimento seja genuíno. Então, cuidado, não brinque com as coisas que Deus disse, não tenha por demais, ou não tenha nada, ou não faça isso. Palavra de Deus é imutável. O que está escrito aqui tem validade eterna, é para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Guarde essa palavra com você. Talvez você tenha se desviado, se afastado por isso. Fez como Salomão. Nas 3 ordens do Senhor, ele desobedeceu nas 3. Ele brincou, porque amou aquilo que Deus não ama. Ele amou, foi seduzido. E a gente cobiça aquilo que os olhos veem. Cuidado com os teus olhos. E cuidado para não ser reconhecido por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. O carro dele é lindo, e ele. A roupa dele é maravilhosa, e ele. Foi tudo que impressionou a rainha de Sabá. Amém? 7 minutos com Deus, todos os dias, esse devocional para alimentar a tua fé, para alimentar o teu espírito, para que você possa viver em amor, paz e santidade. Posso orar? Senhor, em nome de Jesus eu oro, para que todos aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, compartilhem dessa verdade, espalhem essa verdade, e que elas possam então meditar sobre aquilo que nós falamos e discutimos. Eu os abençoo com toda sorte de bênção e o faço na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo episódio do 7 Minutos com Deus.